Bom dia, meus amados irmãos, a graça para o Senhor Jesus, louvado seja o nome do Senhor, o nosso Deus, que é santo, ou seja, Ele é perfeito em tudo, tudo mesmo. Ele jamais falha, Ele jamais erra, Deus é santíssimo. E isso significa também que Ele é fiel às suas promessas. Por isso podemos descansar, podemos confiar, podemos simplesmente ouvir e esperar, porque Ele é fiel. Indo para o Salmo 22, que nós estamos vendo, depois que Davi clama ao Senhor, Deus meu, por que me desamparaste? E clama a Deus em suas tribulações, apontando inclusive para o sofrimento e o clamor de Cristo Jesus. No versículo 3 ele diz, contudo, tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel. Nossos pais confiaram em ti, confiaram e os livraste. A ti clamaram e se livraram, confiaram em ti e não foram confundidos. Veja que há uma relação entre os textos anteriores, os versículos anteriores e os depois, por causa dessa conjunção aí, contudo. Aí você pode perguntar, o que tem a ver o clamor dele? Senhor, por que o Senhor não me responde? Por que o Senhor não me ajuda? O que isso tem a ver com ele dizer, contudo, tu és santo? É porque ele quer nos mostrar que apesar de parecer que Deus estava deixando, abandonando, ele é santo, ou seja, ele é também fiel. Ele não iria falhar. Ou seja, daí Davi já está respondendo aquela questão. Pode parecer que Deus não está presente, mas isto não é verdade, porque Ele é fiel às suas promessas. O fato dele ser santo significa que Ele sempre cumprirá a sua palavra. E Deus havia ungido Davi. Ele não poderia falhar. Como é que ele iria ungir Davi por meio de Samuel e depois abandonar Davi e simplesmente deixar Davi morrer nas mãos do inimigo? Lógico que não. Deus é fiel à sua palavra, nem erra e nem falha. Por isso que ele lembra que Deus é santo. Observe então que a santidade de Deus é um conforto para nós, porque a santidade de Deus significa que ele é perfeito em tudo. Tudo que ele disser na sua palavra, ele cumprirá. E isso deve fazer a gente descansar. Naquele momento mais triste, mais difícil, em que você se sente sozinho, abandonado, e que parece que tudo ao seu redor ou está distante de você ou está contra você, toda aquela sensação ruim, parecer que Deus não está atento às suas necessidades. Quando você sentir isso, lembre-se, Deus é santo. E o fato de Deus ser santo significa que Ele é fiel, fiel a todas as suas promessas. Paulo nos lembra isso em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 13. Ele diz, versículo 11 a 13, fiel é esta palavra. Se já morremos com ele, também viveremos com ele. Se perseveramos, também com ele reinaremos. Se o negamos, ele por sua vez nos negará. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Mesmo que falhemos, mesmo que sejamos pecadores, ele não pode deixar de cumprir a sua palavra, porque ele é santo. E a santidade de Deus, portanto, é um grande conforto ao nosso coração, porque não depende de quem somos, mas depende de quem ele é. O ser de Deus e sua santidade traz para nós a plena certeza de que cada palavra dele será cumprida cabalmente na vida de seu povo. Por isso também, mesmo depois de tanto tempo, lá em Hebreus, capítulo 13, versículo 5, texto que está sendo citado de Deuteronômio 31, ou seja, mais de 1000 anos, aproximadamente 1400 anos, ou 1500 anos depois que Deus prometeu, Hebreus nos repete as mesmas palavras. Ele diz, contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito,
de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. 1500 anos Deus fez essa promessa, ele fez isso lá em Deuteronômios capítulo 31. E o autor de Hebreus repete a promessa. Por que ele repete? Porque Deus é santo. O fato dele ser santo significa que ele é fiel, também fiel. E ele jamais deixará de cumprir a sua palavra. Portanto, nós podemos confiar. Como ele diz que as gerações anteriores tiveram este benefício. Nossos pais confiaram em ti, confiaram e os livraste. Basta você ler toda a palavra do Senhor, e aí pegando, obviamente, os livros antes de Davi, em como as gerações que confiaram no Senhor, a geração de Josué, que confiou no Senhor, em Juízes, as gerações que, depois de serem atribuladas, clamaram por misericórdia, o êxodo de Israel, que quando clamaram, o povo foi socorrido, e todas as vezes que clamaram a Deus, que pediram por auxílio e que mostraram que acreditavam que Deus poderia livrá-los, Deus sempre socorreu, de forma que mostrou a sua bondade, sua misericórdia, sua graça, sua fidelidade às suas promessas. Deus é fiel. Lembre-se sempre disso, para que isso seja um consolo diante das suas tribulações, para que você, ao lembrar que Deus é santo e, portanto, é fiel à sua palavra, você possa fazer duas coisas. Primeira é clamar a Ele, continuar persistindo, jamais pensar que Ele iria desistir, Ele iria abandonar, Ele iria negligenciar a sua palavra, jamais. Persevere em oração, porque realmente, muitas vezes pode ser que Ele demore, mas de alguma maneira Ele estará fazendo a sua vontade em nossas vidas, cumprindo a sua palavra. Por isso, lá em Coríntios, quando Deus diz para Paulo, a minha graça te basta, ele não deixa Paulo sem resposta. Ele diz, Paulo, isso não, Paulo, porque eu estou operando na sua vida. E Paulo diz, para que eu não me ensoberbecesse, Deus mandou um sofrimento, uma tribulação, uma angústia, para que eu confiasse somente no poder de Deus. Então, Deus jamais deixa seus filhos, jamais os abandona, porque Ele mesmo disse, jamais te abandonarei. Mas uma segunda coisa também, para que você vá à palavra, para que você ore de acordo com as promessas, para que você não peça coisas que Deus nunca prometeu, porque aí você vai estar tentando a Deus, uma vez que Ele nunca disse que nos daria certas coisas. Uma delas foram riquezas. Deus jamais disse assim, olha, todos os meus filhos serão ricos. Deus nunca disse isso. Ele abençoou grandemente homens do passado, como Abraão, Isaque e Jacó, mas nunca prometeu que o povo dele seria um povo cheio de fartura, riquezas e assim por diante. Ele cumprirá as suas promessas, então vá para elas. Vá para elas para você conhecê-las e você verá quantas promessas maravilhosas Deus tem e confortará o seu coração outra vez, vendo que as promessas de Deus são boas. E você poderá orar ao Senhor, rogando a Ele de acordo com essas promessas. Como diz Paulo em Romanos, o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ele nos ensina a orar como convém. Então, no momento da dificuldade, olhe para o Senhor, para que você, vendo a santidade de Deus, encontre um conforto em seu coração, porque Deus é fiel. E então possa orar com perseverança e buscar na sua palavra as promessas fiéis e verdadeiras. E isso será grande conforto para o seu coração. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus amado, bendito o teu nome. Toda honra, glória e louvor ao Senhor. Agradecemos por tudo, Deus, por tudo mesmo. O Senhor tem feito maravilhas. E apesar de nós, o Senhor sempre tem sido fiel. Receba a nossa gratidão por isso. Teu nome seja louvado e bendito sempre. Que o Senhor possa socorrer o teu povo nas angústias e tribulações, assim como tens exortado o teu povo a andar contigo. Que o Senhor receba a nossa gratidão e oração
e tudo em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos e um bom dia.